Olá, alunas e alunos do nono ano. Eu sou a professora Marina e vamos dar continuidade ao conteúdo de teatro. Na aula passada, falamos sobre o gênero dramático. Vimos sobre as características do texto teatral e conhecemos a tragédia grega a partir da história do Édipo Rei. Na aula de hoje, vamos entender melhor como é construído um texto teatral e suas características. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagens e rubricas. Os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados. Geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. O texto teatral é composto por 3 elementos fundamentais: a personagem, os diálogos e as rubricas. Os personagens são interpretados pelos atores e atrizes. Eles recebem o nome fictício do seu personagem e o interpreta em uma cena ou espetáculo. No texto teatral, o nome do personagem é fundamental aparecer, pois é a partir do nome que o ator decora suas falas e sabe o tempo de dizê-las. Os diálogos são as conversas, as falas que os personagens precisam decorar para interpretar o seu personagem. Sempre no texto teatral aparece primeiro o nome da personagem e depois a fala. As rubricas são as marcações e ações em cena dos personagens. As rubricas indicam também o espaço e tempo da cena ou ato. Ela sempre está entre parênteses ou na letrinha em formato itálico. Para você entender melhor o que estou falando, vou dar um exemplo para vocês. Prestem atenção. Olha só. Olha só, aqui entre parênteses nós vemos a letrinha tombadinha em formato itálico e entre parênteses. Isso aqui são as rúbricas, ou seja, está indicando que as personagens estão sentadas em uma praça. Quem são as personagens? Ana e Júlia. Aqui a gente tem primeiro o quê? O nome da personagem, como eu falei, né? Vem primeiro o nome da personagem e depois nós temos o quê? A fala da personagem. Logo abaixo, nós temos novamente o nome da personagem, que é outra, e a sua fala. O diálogo no texto teatral é escrito dessa forma.
Inicia-se com a rubrica, depois o nome da personagem e depois a fala dela. Para você fixar ainda melhor a construção do texto teatral, você vai ficar agora com um vídeo produzido pelo professor Lindomar, que irá mostrar para vocês outro exemplo de texto teatral. Preste bastante atenção, pois você terá atividades no homeschool para responder em casa. Bom, por hoje finalizamos nossa aula sobre texto teatral. Espero que vocês tenham gostado e fique aqui o meu grande abraço. Texto teatral ou texto dramático. Vemos aqui o título do texto dramático, A Fuga. Sempre no texto dramático, logo abaixo do título, vem o nome do autor, que no teatro chamamos de dramaturgo. Normalmente, inicia-se o texto dramático com a rubrica ou didascália, que é a indicação do cenário, dos figurinos, enfim, de como deve estar tudo em cena. A rubrica é muito importante para a iniciação da montagem teatral. Vemos agora os personagens, um a um. As falas dos personagens vão montar os diálogos, e elas são colocadas nessa disposição que apresentamos aqui. Os diálogos vão se encadeando para mostrar a história. O texto teatral também possui gêneros diferentes. Os mais conhecidos são a tragédia, onde os personagens vivem constantemente fatos trágicos, a comédia, que possui muito humor e o final normalmente é feliz, e o drama, que mistura tragédia e comédia. Aqui vemos uma casa vazia só com telefone. Essa é a indicação do espaço dramático. O espaço dramático é o local onde vivem os personagens. Esse espaço é criado pelo dramaturgo para os personagens. No texto dramático ou teatral, também temos o tempo dramático. O tempo dramático é o momento em que vivem os personagens dentro da história. Pode ser no passado, no futuro ou no presente.